Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. Uma pergunta bastante frequente em nosso meio é quem pode ou não participar da ceia do Senhor. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que têm dúvidas sobre quem pode ou não participar ali do memorial da morte de Jesus Cristo. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E o pastor José Gonçalves, que inclusive está sendo o comentarista da lição desse trimestre, ele vai nos apresentar 3 posições a respeito dessa questão, de quem pode ou não participar da Santa Ceia do Senhor. E a partir dessas 3 posições que ele nos apresenta no seu livro de apoio, nós que somos pentecostais assembleanos, vamos ter a oportunidade de mostrar a qual posição nós defendemos e a base bíblica para a sua defesa. E as 3 posições que o pastor José Gonçalves ele nos apresenta no seu livro de apoio são a posição da comunhão fechada, a posição da comunhão aberta e a posição da comunhão próxima. Onde a posição da comunhão fechada, ela defende o seguinte, que a Santa Ceia, ela deve ser servida somente a membros batizados e em dia com as suas obrigações em determinada igreja local. Isso significa que descrentes, crentes não batizados e crentes que estão cumprindo algum processo disciplinar são excluídos da ceia do Senhor. Ou seja, não tem como participar da ceia do Senhor. A segunda posição é denominada comunhão aberta, onde essa posição defende que todos os cristãos autênticos, quer sejam batizados, quer não, quer sejam membros de outra igreja diferente daquela que está ministrando a ceia ou não, quer estejam em dia ou não com as suas obrigações com a igreja local, podem participar da Santa Ceia. Ou seja, eu chego em uma determinada igreja, né, e estando ali sendo realizada a celebração da Santa Ceia, essa posição defende que eu posso naturalmente participar ali da Santa Ceia do Senhor, participar ali do pão e do cálice do Senhor. É uma posição perigosa, não é verdade? Porque imagine você que a pessoa chega ali naquela igreja local, onde ela não congrega ali, não frequenta, os irmãos naturalmente não conhecem aquela pessoa, mas aquela pessoa se apresenta como cristão, muitas das vezes está ali em uma prática de adultério, e, por exemplo, e vai e participa ali da ceia do Senhor. Aquela igreja local que defende essa visão, ela não seria corresponsável com a degradação espiritual dessa pessoa? Ou seja, será que a igreja local estaria ajudando essa pessoa a discernir o que é o corpo de Cristo, o que é fazer parte do corpo de Cristo? É algo para se pensar, não é verdade? E a terceira e última posição que o pastor José Gonçalves ele nos apresenta no seu livro é a denominada comunhão próxima. Essa posição afirma que a ceia deve ser ministrada a quem for batizado e está em dia com as suas obrigações na sua respectiva igreja. Contudo, contrariamente à comunhão fechada, ou seja, contrariando a posição da comunhão fechada, a ceia não é restrita apenas à igreja que a ministra. Ela não é restrita apenas aos membros daquela igreja local, mas membros de outras igrejas podem participar. Assim, não é necessário, portanto, que o que participa seja membro da igreja que está servindo a ceia.
Contudo, contrariamente à comunhão aberta, exige que o que participa da ceia seja batizado. É, portanto, um meio termo entre as duas primeiras posições. Mas são essas três posições que o pastor José Gonçalves ele nos apresenta aqui no livro de apoio da lição desse trimestre. E qual é a posição que nós assembleanos defendemos? Qual dessas visões nós entendemos estar próxima ou estar mais em harmonia com o que a Bíblia ela nos ensina acerca do batismo, acerca da Santa Ceia? Nós defendemos a posição da comunhão fechada. Primeiro, com base naquilo que Jesus ele orientou na sua ordem, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Perceba que Jesus nos orienta a primeiro pregarmos o Evangelho. E após pregarmos o Evangelho, as pessoas que ouvirem e crer, elas sejam batizadas. Nós precisamos lembrar que o batismo é um testemunho público da sua identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Olha o que a nossa declaração de fé ela fala sobre o batismo. O batismo em águas é um ato importante e repleto de significados espirituais, que é administrado pela Igreja ao crente, mediante arrependimento e confissão de fé, onde quer que o Evangelho seja pregado. Nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos várias referências que vão nos mostrar que as pessoas, antes de participar do partir do pão, que era a ceia do Senhor, a Santa Ceia, elas primeiro se convertiam, confessavam Jesus como seu Senhor e Salvador, eram batizadas para assim participar da comunhão do partir do pão. Veja, por exemplo, o que está registrado lá em Atos capítulo 2, versos 37 ao 42, quando se deu ali a descida do Espírito Santo e Pedro fez aquela pregação poderosa pentecostal. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Portanto, nós compreendemos, com base nessas referências bíblicas, que para participar da ceia do Senhor, que é o partir do pão, da comunhão, ali, desse que é o memorial, onde nós celebramos a morte de Jesus Cristo e temos a ordem dele mesmo de fazer isso até que ele venha, é necessário que haja primeiro uma confissão de fé, haja primeiro um arrependimento dos pecados, a pessoa ela entregue a sua vida para Jesus, seja batizada, dando testemunho da sua identificação com Cristo na sua morte e ressurreição, para assim celebrar juntamente com os outros irmãos ali na comunhão dos santos, celebrando assim a sua morte vicária na cruz do Calvário, que nos deu direito à salvação.
Então, para nós assembleanos, quem pode participar da Santa Ceia são aquelas pessoas que estejam em perfeita comunhão com a igreja local, com o corpo de Cristo representado ali naquela comunidade de fé. Que o Senhor abençoe e guarde a você e a sua família.